Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Amanda Figueiredo e eu sou estudante do curso de História da Universidade Federal do Amapá. Hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi um período que durou 15 anos. Foi da década de 1930 a 1945. Então, o que a gente precisa saber sobre a Era Vargas? A Era Vargas ela foi dividida em 3 fases. A fase do governo provisório, que durou de 1930 a 1934. A do governo constitucional, que durou de 1934 até 1937. E o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a ditadura do Estado Novo. Então, para o contexto histórico, o que a gente precisa saber? A Primeira Guerra Mundial estava ocorrendo, estava também tendo uma crise econômica aqui no Brasil e a ascensão dos ideais totalitaristas, ou seja, o nazifascismo na Europa, a ascensão dos regimes nazistas e fascistas lá na Europa, na Alemanha e na Itália. Estavam também sendo difundidas as ideias de comunismo e anarquia dentro desse contexto. Então, vamos falar primeiramente sobre o Getúlio, a pessoa Getúlio Vargas, a imagem dele como um mito, né? O Vargas, ele é conhecido hoje em dia por ser uma figura paternalista, pacificadora, um defensor dos interesses da classe trabalhadora principalmente. Ele é muito conhecido e quando a gente assiste jornal e essas coisas, a gente sempre vê falando dele sobre ele ser o pai dos pobres. Então a gente vai ver ao longo desse conteúdo como que foi construída essa imagem do Vargas como pai dos pobres, como defensor da classe trabalhadora, porque a gente precisa saber que isso não foi por um acaso, não foi só por causa dos feitos dele, mas também faz parte da construção da imagem dele. Então, a primeira parte, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, foi quando Getúlio toma o poder a partir do golpe. Esse golpe de 1930, na verdade, existe um dilema sobre golpe ou revolução. A verdade é que foi um golpe meio que disfarçado de revolução, dado a ele umas características de revolução. Então, em 1932 ocorre a Revolução Constitucionalista e em 1934 a Constituição de 1934, que vai dar fim ali ao governo provisório. Então, as primeiras decisões do Vargas que ele toma são para medidas contra as oligarquias, para ir diminuindo mesmo o poder das oligarquias que eram vigentes até ele tomar o poder. Então, o que ele cria? Ele cria um código eleitoral que vai impedir, não totalmente, mas vai fazer com que a questão da compra de votos, do voto de cabresto, essas situações elas sejam pelo menos ali atenuadas, porque era isso que fazia a manutenção das oligarquias, né, através daquela política com os governadores, o voto de cabresto e etc. Então, a partir da criação do Código Eleitoral, também é determinado o voto feminino e o voto secreto. Só que, apesar disso, de ter um Código Eleitoral, as pessoas analfabetas elas ainda não tinham vez na participação política. Então, elas ainda não podiam votar. Ele também cria a Justiça Eleitoral justamente para combater essas questões de fraudes nas eleições, né? E ele diminui o poder dos estados. E como é que vai ser essa questão de diminuir o poder dos estados? Ele vai nomear interventores. E o que são os interventores? Muitos desses interventores eles eram militares que faziam parte do tenentismo, que é aquele movimento que foi contra o presidente Washington Luiz e que ajudou a tirar ele do poder. Então, Vargas meio que tinha interesses ali com aquela parcela daquela classe. Então ele nomeia os interventores, e os interventores eles nada mais são do que pessoas que vão assumir o poder dos estados no lugar dos governadores. Tudo isso era uma medida para ter um governo centralizado. A ideia do Vargas sempre foi ter um governo centralizado.
Quando a gente tem estados e os poderes dos estados com governadores, o governo ele acaba sendo um governo descentralizado. E mais tarde, por questão também desse jogo político, de indicação e tudo mais, vai ser instituído o concurso público. Em 1932, ocorre a Revolução Constitucionalista. E o que foi a Revolução Constitucionalista? Vargas, como eu disse, ele entrou por meio de um golpe no poder. Então, ele instaura também a questão do novo Código Eleitoral e a população ela se vê excluída, continua se vendo excluída. Então, em São Paulo, começa uma grande mobilização para se ter ali um combate, né, contra isso e tudo mais. E aí se instaura uma verdadeira guerra civil em 1932 em São Paulo. A Revolução Constitucionalista ela foi um conflito armado que durou por 3 meses. Houveram mortes, de 600 a 900 mortes, e eles também usavam essa sigla que está nesse cartaz. Esse é um dos cartazes de divulgação desse movimento, que é o MMDC, que era a sigla de estudantes que foram mortos, né, nesses conflitos. Então, houve uma grande manifestação, né, em torno de mesmo recrutar as pessoas para combater e para entrar ali naquele confronto, né? Só que acaba o quê? Que os paulistas, os civis, eles são vencidos, eles acabam derrotados, né, nesse conflito. Só que mais tarde, em 1934, Vargas ele vai ser feita, né, uma nova Constituição, vai ser chamada Assembleia Constituinte em 1934. E o que vai ser feito, né, nessa Assembleia Constituinte? Vai ficar dito que o Brasil ele será uma república federativa, presidencialista, com eleições a cada 4 anos e sem o direito de reeleição. Vai ser também feito um código eleitoral, mas agora vai ser só para formalizar aquelas decisões já tidas no outro código eleitoral, ou seja, o voto secreto e feminino. Vai ter também o ensino obrigatório e gratuito, o ensino primário obrigatório e gratuito. E vai ser criada a legislação trabalhista, um tribunal do trabalho e a liberdade de organização social. Por meio disso, a gente já consegue perceber que tem um movimento onde Vargas ele começa a trabalhar a imagem dele em relação aos trabalhadores. Então, é em 1934 que vai se iniciar o governo constitucional da era Vargas. O governo constitucional ele vai de 1934 a 1937 e é nessa fase em que vai ocorrer uma crise do liberalismo, né? Ocorre aquela crise de 1929, então o Brasil ainda está colhendo frutos disso. Tem a Segunda Guerra Mundial se aproximando, isso também gera essa questão. Os dois extremos que aparecem aí é justamente a ascensão desses governos totalitários que vai ocorrer na Europa. Juntamente da Rússia está ali num governo, né, socialista. Então vai acontecer essa polarização. Vale ressaltar que na época esquerda e direita eram coisas diferentes do que se considera esquerda e direita hoje em dia. Então, Vargas ele vai iniciar nesse período uma forte repressão e uma perseguição à oposição, né? E a partir disso ele vai ver uma oportunidade de fortalecer o seu poder através desses acontecimentos que vão se seguir durante esse período. Então,
sobre essa polarização, como é que ela vai se espelhar aqui no Brasil, né? Como que vai acontecer isso? Vão surgir duas instituições, a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, em que o lema deles era Deus, Pátria e Família. Eles tinham ideais fascistas, então eles se inspiravam muito nos regimes totalitários, né, no nazismo e no fascismo que estavam ocorrendo na Europa. Eles tinham uma espécie de saudação como na Alemanha tinha com Hitler. Aqui eles falavam Anauei, eles faziam a mesma saudação, né? Eles eram contra a democracia liberal, porque o que ocorre? Na época, se inicia a guerra, é aquele período entre guerras, que dá abertura para os regimes totalitários ascenderem. E o que dá essa abertura? É justamente a crise do liberalismo. As pessoas elas começam a entender que nós vivíamos numa democracia liberal, só que isso não deu certo, porque a gente acabou sendo falido, sendo derrotado na guerra, num regime democrático liberal. Então isso que dá abertura para esses regimes totalitários, né, entrarem em ascensão na Europa. As pessoas desacreditarem da eficácia de um regime liberal democrático. Então eles eram também anticomunistas e eles queriam um governo autoritário e um líder forte, né? Porque eles se inspiravam muito nesses modelos, né, de governo. Em contrapartida, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, né? A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, ela era antifascista, ela fazia oposição à AIB e ela tinha comunistas à frente do movimento, mas o movimento ele não foi iniciado por comunistas. Eles defendiam também as liberdades individuais, a criação de um governo popular e a reforma agrária. Eles tendiam muito para a esquerda, né, em contraposição à AIB, e eles eram inspirados nas propostas e nas ideologias comunistas e socialistas. Então, nisso, com a criação da ANL e tudo mais, acaba ocorrendo uma tentativa de golpe. Só que esse golpe, ele não é bem articulado, então acaba dando tudo errado, né? Surgem, né, umas insurreições, e à frente desse movimento, uma das pessoas à frente desse movimento era o Carlos Prestes, o mesmo que foi eleito antes do Vargas tomar o poder, que se declarou comunista e que mais tarde ele vai aparecer de novo no final da história. Então, desencadeou algumas insurreições e com essa tentativa de golpe, né, mesmo que fracassada, a intentona comunista. O que significa a intentona? Era como se fosse um projeto de louco, uma tentativa de louco, né? Porque aquilo nunca poderia dar certo. Mas mesmo assim, Vargas ele se utiliza desse acontecimento para decretar um estado de sítio, proibir a ANL e torná-la ilegal. É a partir daí que vai se iniciar uma perseguição pesada contra a oposição, contra os socialistas, contra os comunistas, né? Então o Vargas ele vê isso como uma oportunidade, já que ele simpatizava muito com os governos totalitários lá da Europa, né? Ele também se inspira, quando chegar no Estado Novo, ele vai ser inspirado, vai ter características fascistas. Então o Vargas ele vê essa intentona comunista como uma oportunidade de poder acabar com a oposição dele, né? Com isso, o Vargas ele acaba se fortalecendo e ele cria algumas entidades para cuidar dessa questão. Então, ele cria o Tribunal de Segurança Nacional, ele cria a Comissão Nacional de Repressão contra o Comunismo. O Legislativo ele passa a perder a autonomia. E a democracia liberal e o regime constitucional eles são anulados. Como eu disse, ele decreta o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando o presidente
ele meio que revoga todos os outros poderes. Então, os principais poderes da nação, eles ficam nas mãos do presidente, né? Ele tem todos os poderes ali concentrados em uma pessoa só. Inclusive, ele pode interferir nas liberdades individuais. E aí é quando vai se iniciar o Estado Novo. É quando Vargas vai anunciar o Estado Novo em 1937. E isso vai ficar para a parte 2 do vídeo, em que nós vamos falar tudo o que ocorreu no Estado Novo. Eu espero que vocês tenham gostado e assistam a parte 2.